turn it back now. Feel the fire, hear the sound. Vibe retro, where's the crown? Let's fight. Alô, alô, musicólatras. Amantes da música. Vamos trocamos. É verdade. Hoje, bem-vindos à nossa segunda Battleground. Sobre Filmes, top 2. Portanto, é o segundo filme que nos impactou nas nossas vidas. Exatamente. Sei que gostaram bastante da primeira, houve assim bastantes pessoas a fazerem, a nos dizerem, pelo menos, se gostaram mais do meu Titanic ou do One of Us. Two of Us. Do Two of Us. E portanto hoje é o top 2, a segunda música que mais nos impactou. Os segundos filmes. Pronto, mas é a tal história, os meus filmes estão sempre ligados à música e portanto Exato. Para mim a música acaba por também estar aqui em Battleground. E é curioso que eu no número 3 tenho um filme que de facto acaba por estar ligado à música, me impactou precisamente por estar ligado à música, mas o meu filme número 2 não tem nada a ver com música, é mesmo só o filme. É só mesmo o filme, então só vamos ver filme. É só mesmo o filme hoje. Não sei se queres que comece eu, Vivi. Sim, estou a começar, já que eu comecei a primeira. Então, o nosso top 3 foi eu que comecei com o Titanic, então agora o hoje top 2 começo eu, certo. Então, o filme que eu trouxe hoje aqui como o segundo filme mais impactante da minha vida é o Alien. Ei, o Alien! O Alien. O original, o número 1, filmado em 78, lançado em 1979, realizado por Ridley Scott, como é que ele se chama? Deve ser isso. E foi um filme de facto que me marcou muito. O Oitavo Passageiro. O Oitavo Passageiro. O nome em português, Alien, o Oitavo Passageiro. E lembro quando o filme estava sozinho em casa, completamente às escuras, ver um filme de ficção científica. Olha que fixe. É, não é? Mais filme de terror do que ficção científica. Exatamente. Ora bem, é preciso fazer aqui um pequeno enquadramento. Então, eu vi ainda a preto e branco esse filme, que foi para ser mais dramático. Mais dramático ainda. O filme foi filmado em 1978, foi lançado em 1979, cá passou na televisão já em meados dos anos 80, pela primeira vez, e acho que foi dessa vez que eu vi, a primeira vez que ele passou na televisão cá em Portugal. É preciso ver que só começou a haver transmissões de televisão a cores cá em Portugal em 1980, ou seja, o filme é antes de haver televisão a cores cá em Portugal. E eu era um grande fã de ficção científica, ainda hoje sou, mas estava habituado ao Star Wars, ao Star Trek, à Galáctica, tudo coisas muito levezinhas, né? E resolvi ver então o Alien. E tenho-vos a dizer que o filme meteu-me medo como tudo. Foi um filme diferente, acho que foi mais realista que os outros. Olha, foi uma coisa, eu pus-me a fazer a comparação. O primeiro Star Wars foi lançado em 76, se não me engano, 76, 77. E a gente vê os aliens do Star Wars e aquilo parece tudo são fofinhos. Parece tudo mascotes tirados do Muppet Show, não é? Dos marretas. Aquilo são os alienzinhos, todos fofinhos, quer dizer. Parecem mais humanos e tal. Passado 2 anos, vemos um bicho como o Alien. É verdade. E parece que andámos 20 anos para a frente em termos de ficção científica. Acho que foi muito realista o filme, acho que tinha mais consistência, mais de realidade. Sim, é muito menos fantasioso, digamos assim. Por isso é que nos impactou muito mais, sim, porque realmente aquilo... O filme é espetacular, só tem um defeito para mim este filme, é que fizeram um franchising. Cada filme que surgiu depois do Alien foi pior que o anterior. Enfim, e cada um deles só veio tirar a aura do original, do primeiro filme, na minha opinião. O Alien 2, enfim, é um filmezinho de trazer por casa. O Alien 3 é lixo. E depois começa a meter a parte dos clones e dessas coisas todas nos mais recentes e já nunca teve o impacto do primeiro, e acho que cada um que saiu foi tirando a aura, o mistério, o drama, o peso, o suspense que o primeiro tinha.
O primeiro foi mesmo um Eu filme confesso, marcante. eu dos Aliens, eu gostei do último, Aliens versus Predador. Mas Epá, isso é outra história. Acho que do primeiro e só o último, acho que era excelente. Sim, exatamente. Era Os outros o que eu ia todos dizer ali a no seguir. meio, O epá. que se safou disto foi quando eles resolveram juntar o Alien ao Predador e conseguiram salvar um bocadinho, que era o futuro do Predador, que já não tinha muito também por onde Já não, evoluir, já não. e o Alien estava a ser estragado E a cada foram novo buscar um filme. bocadinho. E então aí conseguimos ir rebuscar um bocadinho eles conseguiram ir buscar outra vez um bocadinho daquele ambiente que o Alien oitavo passageiro tem. Portanto, vamos ver um bocadinho. É um bocadinho do trailer. É o trailer, né, Ok, do vamos filme. um bocadinho. E quem nunca viu este original, façam o favor de ver o original e verem que realmente tem um impacto completamente diferente dos outros todos aliens que vieram É a verdade. seguir. É verdade. Ai, ainda era feito isso. O Battlestar Galactica, mas a segunda versão, este início. Por acaso não gostei muito da segunda versão do Battlestar O quê? Galactica. O moderno. Some of you may have figured Não it gostei. out. Ai, adorei. Não gostei muito. Mother's interrupted the course of our journey. What? Yeah. She's programmed to do that should certain conditions arise. They have. Seems she has intercepted a transmission of unknown origin. She got us up to check it out. What kind of a transmission? Acoustical beacon that repeats at intervals of 12 seconds. SOS. Human. Unknown. Mas a banda sonora foi muito bem conseguida deste filme. Muito bem conseguida na época. Eu acho sobretudo a banda sonora obviamente é fantástica, mas bandas sonoras fantásticas em filmes de Hollywood não é de estranhar. Pronto, também é verdade, Não também é de estranhar. verdade. É uma coisa que eles fazem muito bem, tem que ser verdade. Mas o que eu acho impressionante foi o que eles aprenderam com certeza com o Star Wars. Não é? Tiveram que aprender com o Star Wars, porque o Star Wars é um filme pioneiro, Pionei na sua originalidade. verdadeiramente, como tu costumas dizer, disruptivo. Disruptivo, sem dúvida. Começou logo pelo quarto, só por esse facto, né? Mas exatamente. Sabes essa história, em que o facto do início ser na horizontal, Once Sim. Upon a Time, Sim. isso provocou que ele fizesse o filme tipo autoral, ele é que produziu o seu próprio filme, porque nenhuma editora, No estúdio estava a querer cinematográfico sim. quis fazer aquilo, porque verdade. achavam que aquilo era tudo muito... Agora, este filme é só 2 anos depois do lançamento do Star Wars e tem como é que é dizer, parece muito menos fantasioso do que o Star Wars. O Star Wars a gente nota perfeitamente que, pronto, os meios tecnológicos não eram tão desenvolvidos Sim, como hoje, não nota-se é? bem os efeitos especiais Sim, exato. e aquelas coisas todas. E aqui não, aqui está muito mais eles realista. souberam fazer um filme de ficção científica em que a gente olha para os efeitos especiais que quase não tem, tirando as maquetezinhas das naves e não sei quanto, e do bicho provavelmente, não é? Souberam contornar isso muito bem. O filme acaba por não estar tão datado em termos de efeitos especiais como os primeiros Star Wars, que foram muito inovadores, mas não podiam inventar aquilo que não havia. Mesmo assim inventaram bastante, mas não podiam ir além daquilo que era a tecnologia da época. E neste filme conseguiram contornar isso de uma forma muito bem conseguida, acho eu, porque a gente viu o filme hoje, e não parece um filme que é de há 50 anos quase, não é? E tens a sensação que isto realmente ainda hoje é viável isto acontecer. Exatamente, e ser assim. perfeitamente. Mas o que é interessante nestes filmes, e quando tu começas a pensar nisto, é que hoje vês filmes de ficção científica, eles estão só quase num cubículo e aquilo é tudo efeitos especiais, tudo a funcionar por trás, não é? Os tais painéis verdes. Exatamente. E aqui eles tiveram que fazer a maquete naquela massa gelatinosa do bicho, fazerem mesmo tudo e os atores tiveram que contracenar com essa maquete, não é? E é isso que
era fantástico naquela altura deles fazerem tudo ao pormenor, era tudo feito manualmente e portanto daí também o realismo, porque Sim, os exatamente. atores estão a contracenar com uma coisa realmente física, real, e quando depois estão a contracenar com o vazio, O né? vazio, Com o exatamente. Também torna as coisas um bocadinho mais difíceis do ponto de vista da interpretação. Sim, Isso é sim, verdade. sim. Tens de ser Este melhor filme, de ator facto, ainda. Exatamente. Este filme é muito realista, essa é a verdade. É muito realista. Eles souberam ultrapassar muito bem as limitações técnicas que existiam na época, tecnológicas que existiam na época para os efeitos especiais. E depois o bicho. O bicho estava lindo. O bicho. era lindo. Aquele bicho é fantástico. Pronto, é o Alien. É o Alien. Há muitos extraterrestres, mas só há um Alien, que é este. Não é? Basicamente. Quem sabe se não são esses que nós vamos encontrar quando, Quem sabe, quem quando vamos sabe. para Marte. O pormenor do sangue ser ácido. Fantástico, fantástico. Que foi aproveitado no Predador. Também. Pois essa parte também. Aliás, depois com a batalha deles final era que ele era só ácido para todo lado, né? Exatamente. Ash, can you see this? I've never seen anything like it. That transmission. Mother's deciphered part of it. It doesn't look like an SOS. Well, what is it then? Well, it looks like a warning. E para além que ela, uma atriz fantástica, fabulosa. Acho que foi muito bem escolhida para este papel. Foi. De todas as atrizes que havia naquela época, eu acho que realmente Sim, foi e é mesmo ela show. que salva os outros filmes todos do franchising. Porque, Sim, porque senão se não fosse ainda ela. pior. Então, curiosamente, foi a primeira atriz a ser nomeada para um Oscar de melhor atriz num filme de ficção científica. Olha, não sabia. Neste filme. Vê lá a força. Sabia que ela tinha ganho o Oscar, mas não sabia que tinha sido a Eu primeira. não sei se ela ganhou o Oscar, mas sei que foi a primeira nomeada com base num papel feito num filme de ficção científica. Vê lá o impacto que a interpretação dela neste filme não teve. É que ela é mesmo dramática, ela incorpora aquilo de uma forma fabulosa. Full of leathery objects like eggs or something. Tem muito poucos efeitos especiais, só o blincar aqui das luzes, só isso, pá, aquele, já fazia aquela. É o maior medo que tem por dentro. It's moving right towards you. I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies. É a forma como as letras aparecem, completamente diferente do que havia. E assim nasceu uma lenda, não é? Nasceu uma lenda. Uma lenda. Uma O lenda. Alien é uma lenda, claramente. E de facto este filme teve um impacto muito forte em mim. E descobri que havia um outro tipo de ficção científica. Não era só os Star Treks do Spock e os Star Wars do Luke E e do do Darth Han Vader. Solo e do Darth Vader. Não, pronto. Este de facto pá. Adorei este filme mesmo. Mas eu acho que acho que ele impactou mesmo por causa
da realidade com que ele impregna e que vai mexer com os nossos sentidos, realmente, os nossos instintos de sobrevivência. Sim, Ele sim, consegue ir mexer nessas partes todas porque realmente é demasiado realista. Isto é o que verdade, realmente pode acontecer, não é romantizado. Não tem romance nenhum no meio disto. E apesar da gente saber que à partida, no fim, ganham os bons e perdem os maus, não é? Sim, sim. A gente durante o filme passa o tempo todo a pensar como é que eles vão resolver isto? Como é que eles vão resolver isto? E no fim, quando fica aquela que é para o segundo trailer, tu pensas, ok, já venceram isto tudo, e depois fica aquilo e tu, não, what the fuck, a gente não quer que continue, a gente quer que ele morra. É verdade. Não, o filme foi muito bem conseguido e de facto projetou esta rapariga para o estrelato. E um novo tipo e o realizador também. E um novo tipo de ficção científica que depois começou a aparecer mais mais, mas muito anos mais tarde, começaram mais tarde isto. Pois é isso, e o meu filme não tem nada a ver com isto. Ainda bem, a gente gosta de variedade. Muita variedade. Caros viewers. O meu filme, apesar de o nome do filme ser o nome de uma música, o trailer do filme tem uma música diferente, que é do mesmo álbum. Mas é do mesmo álbum. É do mesmo álbum, que é o meu filme. Já estou a ver ali qual é o teu filme. É o Purple Rain, de 84, de Prince. Filme que marcou ali gerações e foi uma forma também dele lançar o álbum dele do Purple Rain. E o trailer deste filme não é Purple Rain, por incrível que pareça, é o White Dove's Cry. Portanto, diferente, mas aquilo que me impactou muito neste filme, além de eu chorar, né, Bobby Rain novamente, pronto, porque os meus filmes que me impactam são sempre assim, não vale a pena, porque nós conseguimos, eu simpatizo muito com os filmes que me fazem lembrar de coisas minhas, pronto. E daí os 3 filmes que eu tenho, o Titanic, pronto, fez-me lembrar aqui algumas situações da minha vida. Aqui, não da minha vida pessoal, mas de vidas de pessoas que estavam ao meu lado, e portanto identifiquei muito bem a vida que o Prince que tentou mostrar, que também faz parte da vida dele, e também as dificuldades dele, os vários traumas emocionais, a educação, a cultura, enfim, aquela mistura toda que às vezes é explosiva e nós às vezes não reagimos da melhor forma às situações, e identifiquei isso com muitas pessoas que estavam ao meu lado e que sofreram também bastante, porque o filme fala muito sobre a violência doméstica e que infelizmente este filme é de 84 e estamos no século XXI, ainda continuamos com a violência doméstica, que é um flagelo. Que é um flagelo e não há forma de conseguirmos contornar isso. Eu acho que já tivemos melhor até nesse aspecto. Acho que houve uma altura que teve melhor, sim, e agora voltou outra vez. Eu não sei, acho que o pessoal anda a ficar um bocado louco, muito doido. Não sei se é os relacionamentos, se é a nossa cultura de hoje em dia, a cultura é um bocado efêmera, as redes sociais, não sei. Sinceramente não consigo perceber. Tem tudo a ver com a relativização de tudo. Sim. Tudo hoje em dia é muito relativo. Sim, não. É supérfluo. Mata-se alguém. Mata-se muita gente. Não sei. Não ficamos chocados com nada hoje em dia. As próprias pessoas, acho que o relacionamento das pessoas tornou-se muito difícil. Não há tolerância, não há cedências. É o meu eu, é o meu ego. Não há aquele sacrifício, ou quando há sacrifício é só de um lado e não do outro, que é sempre. Voltamos muito à sociedade patriarcal, parece que não, mas voltamos novamente a isso. E então é o tema da violência doméstica que eu trago também com este filme, a vivência dele nos anos 80, que nós também passámos um bocado por aquilo que ele passou, né, da nossa juventude, mas hoje continuamos exatamente com o mesmo. Só lembrar aqui uma pequena história, há uns anos atrás, quando eu estava a trabalhar com grupos de adolescentes, nessa fase em que parecia que já tinha desaparecido um bocado a situação, quando não é meu espanto, quando os próprios adolescentes, tipo, levar um estalo do namorado é normal, fiz assim uma coisa, ele deu-me um estalo, e eu, what? O quê? O que é que te aconteceu?
Ou seja, é uma coisa normal, banal, banalizou-se. Ou Banalizou-se. seja, é normal batermos todos uns nos outros, e está tudo bem, a gente pronto. resolve tudo à chapada e pronto, enfim. Fora os casos que depois viemos a conhecer de certas elites que mantinham a aparência e que depois afinal também havia um grau de violência doméstica que tinha-se vergonha de dizer que, né, era normalmente sempre para as camadas mais pobres, né? Os mais pobres é que tinham isso e afinal veio-se a descobrir que afinal não, era de todas as classes, era transversal às classes, às elites, às profissões. continua a ser. E depois tens alguns juízes que agora tomam algumas decisões que haviam de ser o supremo e é aquilo que é. E portanto acho que este filme também nos impacta por isso. Uma pequena curiosidade, o Purple Rain, a música do Purple Rain não foi escrita pelo Prince. Foi escrito por uma por uma pessoa da banda dele. Uma das moças que toca com ele, foi ela que escreveu, e isso é o que está muito também refletido no filme, quando ele acaba por a tal cedência, a tal mudança, e o Purple Rain, quando aparece no fim, é exatamente porque ele cedeu e foi cantar uma música que não era dele original, que poderia fazer também, acho que era um grito de desespero. O Purple Rain foi o grito de desespero dele e feito por uma outra pessoa e não por ele. E portanto também tem, olha, estou-me a arrepiar toda. Não sabia disso. Pensava que era um original dele. Não é. Ele depois, a nível da música, fez aqui alguns arranjos, mas estamos a falar de arranjos, mas só coisas muito ligeiras, e toda a música foi feita pela colega dele de banda, e portanto... Aquela rapariga que parecia de cabelo nos clipes dele. Sim, acho que é a Loura, agora não me recordo bem se foi a Loura, porque elas eram duas que atuavam com ele. Ok. Mas pronto, mas foi uma delas. E portanto, sim, daí se calhar o trailer do filme não ser o Purple Rain e ser os White Doves Cry, porque tem a ver com as pombas a chorarem, porque ele passou a vida interiormente também a chorar muito e não se conseguia exteriorizar essa dor e esse trauma, e que depois também passou para o relacionamento dele, porque era o que ele tinha, que é a tal história de aquilo que eu vi fazer é aquilo que eu faço porque eu não sei reagir de forma diferente. E quando não há informação, quando não se fala sobre o assunto, muito dificilmente se consegue mudar hábitos quando nós não conhecemos outros tipos de hábitos. E portanto, olha, espero que também gostes, Dizzy. Isto é um filme tão autobiográfico, não é? Foi um filme autobiográfico. Eu confesso que vi o filme assim en passant, naquela altura não tenho assim ideia nenhuma já do filme. Sei que o vi, mas não... Quando começares a ver as imagens... E então já não me lembro qual é que era o enredo. Pronto, é autobiográfico, ok. Tenho que voltar a ver. Tens que voltar a ver. Eu vou voltar a chorar se ouvir, portanto... Arranjamos umas pipocas e vamos ver o filme um dia destes os dois aqui. Acho que sim. Vamos... Prince, in his first motion picture. Before he created the music, he lived every bit of it. Estás a ver o Flint está a falar? Ele está-te a explicar o filme. Aliás, eu menti, o trailer é com o Let's Go Crazy, não é o Wait to Subscribe, que é um slow. Peço desculpa aqui, estava tão entusiasmada. Baralhaste um bocadinho. Baralhei. Mas pronto, porque as duas músicas, eu acho que há vários trailers e com várias músicas, e por isso é que agora também fiz confusão. Peço imensa desculpa. He risked too much for the one thing that meant everything. His music. Prince. The story. The struggle. The movie.
Purple Rain. O meu foi muito pequenino, pronto. Que é mesmo o trailer. Mas pronto, como ele diz, a quem está, o narrador, está-te a explicar as várias situações do filme, e por isso é que eu acho que o filme resultou tão bem que ele nunca mais fez mais nenhum. Assim, ele teve participações em outros filmes. Não era difícil ele voltar a fazer um filme autobiográfico, né? Porque ele fez um filme autobiográfico bastante jovem ainda. Sim, mas o rapaz tinha aqui 30 e poucos nesta altura. Nem isso. Talvez, não sei. Ele nasceu em 50 e tal. 50 e tal? Sim, era capaz de estar nos 30, sim. Uma coisa que, pronto, eu sei que tu gostas muito do Prince, a mim nunca me pegou muito. Mas este sempre o achei performance espetacular. Mais do que, ou seja, o que me atraía mais no Prince era mesmo a performance dele, a personagem, e não tanto a música, mas vê-lo nos videoclipes, vê-lo no filme, vê-lo no palco, era uma coisa espetacular. Sim, espetacular. Ou seja, as músicas dele nunca me cativaram muito, mas como artista, como homem de palco, sim, espetacular. Até o disco está contra ti, estás a ver? Que até que eu, quando tu disseste, não gostavas de Prince. Eu não disse isso, não gosto muito das músicas do Prince, mas acho que como artista de palco, o homem era... revoltar contra ti. Peço imensa desculpa, a sinceridade tem este preço. Mas sim, eu fui sempre fã de Prince, é verdade. Sabes que ele tinha muito... Ele era o próprio estilista, não era? Ele desenhava o próprio guarda-roupa, quer dizer, só logo aí vê-se a criatividade do homem, e não é a criatividade só numa área, porque as músicas dele, quer se goste, quer não, são músicas com muita criatividade, com toques de genialidade. E depois é o resto, as coreografias, o desenho da guitarra dele. A guitarra dele, que eram handmade, eram todas exatamente, emblemáticas, o guarda-roupa e a performance dele em palco. Ele, apesar de ser uma pessoa baixinha, tinha 1,55m, era pouco mais alto que eu. Uma pessoa muito baixinha, ele sabia depois escolher os figurantes e com quem contracenava, mas não te esqueças que naquela altura eles usavam todos e ele sempre usou tacões muito altos. E usava tacões altos, essas coisas todas, então soube ultrapassar isso. E o homem, apesar de ser pequenino, tinha uma presença em palco do catano, né? Tinha uma presença em palco que, assim que o vias no palco, enchia-te a sala, né? Pronto, e isso eu dou muito valor. E para além disso, todos os clipes dele, de todas as canções, pronto, todos os artistas cantam normalmente aquilo que lhes vem na alma, não é? Mas todos os clipes eram feitos ao pormenor, como também com um grito contra a sociedade, e por isso é que ele era considerado um reacionário, o pessoal da Revolução, porque ele expunha os problemas da sociedade nos clipes dele. E, por exemplo, um dos que mais isso é uma coisa muito mais badalada que foi na altura foi o Kiss, quando ele lançou o Kiss, que não sei se tu te lembras, aparece uma pessoa debaixo de um véu, que não sabe se é mulher, se é homem, e portanto toda essa polémica que gerou, porque falava-se e toda a gente sabia, conviviam com isso, mas exposto assim na televisão, ainda por cima a televisão americana, conservadora e não sei o que, aquilo deu uma polémica desgraçada. E depois, outro facto também muito interessante do Prince é que ele e o Michael Jackson andavam sempre a ver quem é que estava no primeiro lugar. Pronto, porque havia uma competitividade saudável entre eles os dois, eles admiravam-se, tanto que foi o Michael Jackson que deu o nome ao filho de Prince, em homenagem a ele. Não sei se sabes também essa história. Não. Um dos filhos do Michael Jackson chama-se Prince, pronto, que ele quis homenagear o Prince dessa forma, e era muito giro quando os víamos, porque quando eles atuavam ou quando faziam um novo clipe, conseguia-se sentir onde é que eles estavam a picar o outro, e isso era soberbo ver, era sublime mesmo. E quando tu acompanhavas os dois,
tu eras mais fã de Michael Jackson, portanto não tinha, mas eu gostava dos dois, então a gente comparava e víamos o que é que eles faziam de diferente, e quando eles se encontravam, por exemplo, as poucas vezes que houve encontros entre eles os dois, a criatividade dos dois ia aos céus. E sim, adorei Prince. Quando ele mudou depois o nome para Victor e tentou mudar o estilo dele e não sei o que ele não pegou. Pronto, porque Prince é Prince, quer queiras. O Victor tinha ali umas coisas fixes, mas não. Faltava ali essa parte de revolucionário. Pronto, acho que faltava. Portanto, depois ele só teve 2 ou 3 anos naquilo e depois voltou novamente ao Prince. Pronto, e acho que fez muito bem, ainda nos deu muita música a seguir a isso. E realmente este filme impactou-me exatamente tanto pela história dele como por aquilo que era a realidade dos nossos tempos naquela altura e hoje, ainda hoje. E portanto, olha, o meu conselho, vejam o filme, vejam se identificam ou não com a mensagem que ele passa, se também conseguiram ultrapassar as dificuldades como ele conseguiu ultrapassar, ele falou através da música. E não te esqueças também, naquela altura, quem estava no mundo da música, era um ambiente muito tóxico, não é? Pronto, aquilo era sob pressão, os espetáculos, os concertos, era, não digo que hoje não seja, mas hoje está um bocadinho mais simplificado, mas naquela altura era muito duro, não é? Para toda a gente, as bandas, e a banda dele era enorme, levavam tudo atrás, e portanto, se puderem ver, vejam o filme e espero que tenham gostado. Pronto, e aqui digam se gostaram mais do Aliens ou do Purple Rain do Prince. É uma escolha difícil. É uma escolha difícil, são coisas completamente distintas. Mas é engraçado, hoje escolhemos 2 temas que têm a ver com a realidade. Tanto o Alien é o que se torna mais real hoje em dia e o meu também, portanto, estamos sempre em sintonia, mesmo nas Battlegrounds às vezes conseguimos estar em sintonia. Em campos opostos, mas sempre sem querer magoar ninguém. Mais nada. E pronto, e por hoje o nosso Battleground 2, Top 2, digam-nos aí nos comentários de 1 a 10. Team Easy ou Team Vivi. E não percam o número 1. Vai haver surpresas de certeza. Número 1 vai ser completamente surpreendente. Desconfio eu. Eu acho que vocês não vão conseguir adivinhar. Nunca na vida. Quais são os nossos top 1? Nunca na vida, pelo menos o meu. E olha, mas que o dela também não. Não, acho que nem dei de outro. Mas olhem, coloquem aí nos comentários. Ponham-se a adivinhar. Ponham-se a adivinhar. Exatamente. Qual é o filme que acham que já viram algumas dos nossos episódios, já conhecem um bocadinho a Vivi, já conhecem um bocadinho o Easy. Qual é que vocês acham que será aqui o nosso filme top 1 de um e do outro? Vocês não vão adivinhar, mas pronto. Oferecemos uma t-shirt Vibe Retro se acertar. Exatamente, uma t-shirt Vibe Retro para quem acertar nos filmes. Nos 2. E não só, oferecemos a t-shirt e aqui um direto aqui connosco. Vamos fazer aqui um programa connosco e estar aqui a reagir connosco. Pode ser? Também pode ser. Pronto, então é mesmo isso. Tentem lá adivinhar e quem for o vencedor, quem conseguir adivinhar... Os 2? Os 2 ou 1? Os 2. Vamos facilitar aí ao pessoal. Desde que acertem 1... Vocês fazem aqui uma gravação connosco, pode ser? Pronto. Cara, ser mais generosa aqui. É a Vivi. O que é que a Vivi dá tudo. E portanto, ficamos por aqui hoje, não é? Ficamos por aqui. Então, keep it loud. Keep it rocking. E até a próxima vibe. Bye. Tchau.